Esse vídeo é uma parte 2, caso você não tenha assistido a primeira parte, eu recomendo que você acesse o cardzinho que eu deixei no topo desse vídeo ou o link que eu deixei na descrição desse vídeo. O nome desse anime é Fukigen no Mononoke. O protagonista desse anime é um garoto chamado Ashiya, e de repente ele adquiriu o poder de enxergar os yokais e depois acabou sendo contratado para exorcizá-los. Porém, nesse anime aqui os yokais são exorcizados de uma maneira um pouco diferente. Então, desde os acontecimentos do último vídeo, o personagem principal junto com o seu parceiro exorcista haviam acabado de sair do submundo. Ao entrarem na sala de chá, o Mononoke pergunta se o Ashiya seguiu as suas regras. Então o cara diz que infelizmente ele conseguiu quebrar todas. Mesmo passando por muitas coisas ruins, o Ashiya acabou curtindo o submundo e isso deixou o Mononoke feliz. No dia seguinte, o Ashiya recebe uma nova missão. Segundo o Abeno, uma senhorinha que usa duas alianças perdeu uma delas. Então, a pedido de um yokai, o Ashiya deve dar um jeito de encontrar o anel antes que esse yokai parta para o submundo. Todos marcam para se encontrar em um certo horário, mas o professor ficou falando sobre a sua filha após a aula acabar, e isso acabou atrasando os personagens principais. Ao chegarem no local, o yokai chamado Manjiro aparece boladão, e depois que o Ashiya se apresenta, todos começam a procurar pelo anel no rio. Graças à sorte do Ashiya, o anel foi encontrado em apenas 15 minutos, e depois só faltou devolver o anel para a dona. Daí, como o Manjiro não pode devolver o anel a uma humana, o Ashiya e o Abeno foram lá pessoalmente resolver isso. Segundo o Manjiro, bastava colocar o anel na caixa de correspondências que o trabalho seria concluído. Porém, o Ashiya ficou hesitando em fazer isso, pois ele queria contar para a mulher que um yokai os pediu para fazer isso. Do nada, a dona do anel aparece e por causa da insistência do Ashiya, o Abeno acabou tendo que falar que alguém chamado Manjiro os pediu para devolver esse anel a ela. Mesmo estando com medo de verem uma reação ruim da idosa, eles acabam vendo a velha sorrir e falando que o Manjiro é o esposo dela que morreu. No fim, o Manjiro e a idosa ficam felizes. Daí, enquanto o Ashiya conversava com a idosa e o Manjiro, o Abeno escuta uma voz assustadora falando com ele. No dia seguinte, o Manjiro finalmente pôde ir para o submundo tranquilamente. E o Abeno agradeceu ao Ashiya porque graças a ele, o resultado do trabalho foi melhor que o esperado. Em seguida, o Ashiya acaba sendo abordado pela Zenko na escola. A garota procurou pelos personagens principais, pois ela queria agradecê-los. Após fazer isso, ela mostra uma marca de mordida. Segundo a garota, nenhuma pessoa consegue ver essa marca, apenas os dois. Depois de conferir se a garota realmente pode ver espíritos, o Abeno pergunta o que aconteceu. Então, a Zenko diz que ela foi mordida por um cachorro meio especial. Do nada, uma raposa aparece nas costas do Abeno e o loiro rapidamente afasta o yokai. Enquanto o Abeno avaliava o poder do yokai, a própria raposa diz que foi ela quem mordeu a Zenko. Em seguida, a raposa diz querer brincar um pouco com o Abeno. E isso não é algo que ele pode recusar, pois o yokai está mantendo a Zenko como uma refém. A raposa só irá liberar a garota se o Abeno vencer ela em um pique-esconde. Ao ouvir isso, a Zenko se nega a começar o pique-esconde, pois o intervalo deles está acabando. A raposa faz pirraça, mas no fim ela acaba aceitando se encontrar na casa da Zenko para brincar. Por conta do professor que fala muito, o Ashiya teve que fazer uma aula extra para recuperar o seu tempo perdido, devido às faltas que ele teve. Por isso, o Ashiya acabou chegando atrasado na casa da Zenko. Ao chegar lá, a garota leva o Ashiya até um cemitério e o Abeno encontra o yokai com facilidade no pique-pega. Insatisfeita, a raposa força eles a brincarem novamente. Para piorar, o Abeno está cansado, pois ele já encontrou a raposa mais de 20 vezes. Antes de reprocurar, o Ashiya pergunta ao Abeno como ele faz para encontrar o yokai. Então o loiro diz que basta se focar, que de alguma forma ele irá sentir. Em seguida, o Ashiya sai acompanhado da Zenko, pois ele tem medo de cemitérios. Quando o personagem principal se foca, ele acaba encontrando o peludinho ao invés da raposa. Depois disso, o Abeno chega neles e diz que encontrou a raposa, porém ele deseja capturá-la para conversar um pouco. Do nada, o Ashiya coloca a mão no Abeno e diz que encontrou a raposa. Antes que o yokai fugisse, o Ashiya o segurou. Daí, enquanto os dois discutiam, o Abeno conseguiu se lembrar do nome da raposa. Ao chamar a raposa de Yahiko, o yokai finalmente revela sua aparência humana para o Abeno. Porém, a raposa está com raiva dele, e a sua raiva é alimentada pelos rumores que dizem que o Abeno matou o antigo mestre Mononoke para assumir o seu lugar. Depois de se transformar em uma raposa gigante, a Yahiko pergunta se esses rumores são verdadeiros. Ao ouvir a pergunta da raposa, o Abeno coloca sua mão sobre o focinho dela e a força a se curvar. Em seguida, o cara diz que ele não matou a Aoi. Depois de ouvir o Abeno, a raposa fica pequena e diz que quase acreditou nessas mentiras, pois ele havia crescido e mudado, mas ao brincar com ele, a raposa sentiu que ele continuava sendo uma boa pessoa. Com tudo resolvido, a raposa remove a marca da Zenko e pede desculpas por todo o mal que ela causou. Em seguida, a Zenko pede para a raposa ajudar a cuidar do templo como pedido de desculpas. No meio da conversa, o Abeno pergunta à raposa se ela não deseja ir ao submundo, pois lá ela irá ter bastante gente para brincar. Nesse momento, a raposa fica séria e pergunta se o Abeno não deseja mais brincar com ela. Em resposta, o louro diz que deseja brincar com ela e tal, mas só queria o melhor para ela. Para evitar ir ao submundo, a raposa se compromete em ajudar no templo da Zenko por um ano. Depois desses problemas serem resolvidos, o Ashiya finalmente foi para casa. Daí no caminho, ele acaba encontrando um yokai implorando para ser exorcizado. O yokai estava fraco, por isso ele acaba desmaiando. Então o Ashiya o resgata e o leva até a sua casa. Quando o yokai acorda, o Ashiya diz que ele é um funcionário do Mononoke. Feliz da vida por ter sido salvo, o yokai se apresenta como Jomatsu e diz que o seu problema envolve a princesa a quem ele serve. Basicamente, ela namorava
vários humanos e animais que não conseguiam a enxergar, e o namoro sempre terminava em tristeza para ela. Quando ela ficava triste, ela se trancava e depois de um tempo voltava ao normal. Dessa vez, ela se trancou e não voltou mais. Para ajudar o pequeno yokai, o Ashia tenta ligar para o Abeno, mas o cara não atende. Feito isso, o Ashia acabou indo para a escola junto com o yokai. Lá, o Abeno diz que o Jomatsu precisa entrar na fila do exorcismo. Enquanto a sua vez não chega, o Jomatsu decide levar o Ashia até a sua princesa. No caminho, o Ashia pergunta ao yokai se ele é apaixonado pela princesa. Mesmo o Jomatsu negando, a verdade fica bem na cara. Em um parque, o Ashia encontra o ovo em que a princesa se prendeu. Como a princesa não estava respondendo eles, o Ashia fingiu bater no Jomatsu para ver se ela aparecia, e ela realmente apareceu. Daí o Ashia diz para a princesa o quanto o Jomatsu tem se esforçado por ela, e ela pergunta para o seu fiel seguidor o porquê dele estar fazendo isso. Em seguida, o Ashia tenta fazer o Jomatsu declarar o seu amor pela princesa, porém o Jomatsu falha em demonstrar o seu amor. Do nada, o Abeno aparece, e a princesa yokai acaba se apaixonando por ele. F pro Jomatsu. No dia seguinte, os dois vão até a casa de uma humana para fazer mais um exorcismo. Dessa vez, quem solicitou o pedido foi a própria humana. Ao chegarem na casa, os dois se deparam com uma garota animada, perguntando o que está acontecendo no seu quarto. O Abeno não diz nada, apenas encontra o tal do yokai e parte para exorcizá-lo. Enquanto o cara está lá dentro do quarto trabalhando, o Ashia ficou do lado de fora conversando com a garota. Do nada, a mãe da menina chega e começa a desconfiar do trabalho do Ashia. Depois de fazer várias perguntas e não acreditar em nada que o personagem principal disse, a mulher tenta oferecer um emprego ao Ashia. O personagem principal recusa e diz que irá ajudar o Abeno. Depois que ele diz isso, a casa começa a tremer. Quando o Ashia chega para ajudar o Abeno, ele vê que a garota abriu a porta do quarto dela e o yokai fugiu. Então, os dois vão atrás do yokai, mas são interrompidos pela dona da casa os mandando sair. Nesse momento, o Abeno apenas pede desculpas pelo incômodo e diz que irá fazer o exorcismo, pois se ele não fizer, a casa dela não irá parar de tremer. Dito isso, os dois vão atrás do yokai e se deparam com um corredor todo sujo. Ao seguir as manchas, os dois acabam voltando para o quarto da garota. No fim, o yokai era um bichinho pequeno e que tinha medo de humanos. Por isso, ele fazia a casa inteira tremer quando alguém chegava perto dele. Para facilitar o exorcismo, o peludinho estava tentando acalmá-lo, mas isso iria demorar um pouco. Então, o Ashia foi lá e contou para o bichinho a sua linda história com o peludinho. Assim, o espetadinho se acalmou, o Abeno abriu a porta para o submundo e o yokai foi para um lugar melhor. No fim, mesmo eles resolvendo o problema, a dona da casa os trata mal e pede para que eles nunca mais se aproximem da casa dela. O Ashia ficou boladão, mas o Abeno disse para ele não se importar, pois eles estão fazendo isso pelo bem dos yokai e não pelos humanos. Um tempo depois, o Ashia recebe uma ligação da Zenko pedindo para eles irem até a casa dela. Quando eles chegam lá, o pai careca dela ficou querendo cair na porrada com eles, mas a Zenko apareceu e ameaçou a contar as palhaçadas dele para a mãe dela. Com esse problema resolvido, a garota leva os personagens principais até a Yahiko. Por algum motivo, o yokai havia crescido demais e não conseguia voltar ao normal. Ao conversarem com a Yahiko, eles descobrem que ela roubou algumas batatas e comeu. Em seguida, eles pegam um saco das batatas e a abrem. E a primeira coisa que todos sentem é um fedor imenso vindo das batatas. Porém, para a Yahiko, esse cheiro parecia ser agradável. Para descobrir mais sobre essas batatas, os três vão até a fazenda da mãe da Zenko. Ao chegarem no local, eles se deparam com uma fumaça emanando um cheiro horrível. Cheiro esse que só pode ser sentido por pessoas com uma certa sensibilidade ao sobrenatural. Do nada, o peludinho entra numa lama e acaba ficando grandão. Então, basicamente, foi essa lama que fez isso com a Yahiko. Daí, para resolver o problema, os personagens principais entram na fazenda, mesmo ela estando com um cheiro horrível. Mais à frente, eles encontram um yokai chamado Nobou batendo a sua cabeça em uma batata. O yokai diz que ele está preso nesse lugar por causa dessa fumaça, e mesmo que ele tente sair, ele acaba nunca saindo. Para conseguir sair do lugar, o yokai pede para que o Abeno invoque o portão do submundo para ele, e o Abeno diz que não consegue se concentrar em fazer isso por conta do cheiro. Depois deles tentarem levar o yokai para fora da fumaça e não conseguirem, o Abeno acaba sendo obrigado a tentar invocar o portão para o submundo, mas eles são impedidos pelo Nobou tendo alguns flashbacks tristes. Basicamente, o próprio yokai se trancou nesse lugar por conta da morte de um amigo espantalho dele, e essa lama que deixa os yokais grandes está saindo dos olhos dele. Ao perceber toda a situação, o Abeno diz para o Nobou que ele deve sair dali por conta própria. Depois disso, ele e o Ashia vão embora. Logo após eles saírem, o Nobou começa a dar tudo de si para tentar sair. Nesse momento emocionante, ele acaba revendo seu amigo queimando. Daí, ele pede desculpas ao seu amigo por não ter conseguido salvá-lo, e no fim, ele consegue sair da fumaça. Como prometido, todos os personagens principais estavam esperando por ele. Assim, o Abeno abre a porta e o Nobou vai para o submundo todo feliz. Depois disso, o pai da Zenko aparece reclamando. Do nada, o careca cai com dor nas costas e a culpada disso era a Yahiko, grudada nas costas dele. Depois que o Ashia tira a raposa das costas do careca, o cara rapidamente deixa de sentir dor, e nesse momento, o cara para de reclamar e começa a acreditar que o Ashia pode curar as pessoas. Daí a Zenko vai lá e diz para o seu pai que o Ashia na verdade pode ver fantasmas, e que a dor nas costas dele só passou porque o Ashia tirou um de trás dele. Ao ouvir isso, o monge começa a pedir para o Ashia trabalhar no templo dele, pois muitas pessoas vão até ele pedindo por exorcismos. Por sorte, uma chuva começou a cair e o Ashia conseguiu se livrar do careca. Para não tomar chuva, o Abeno e o Ashia entram no Mononoke. Lá, eles são visitados por um yokai chamado Okina. O Okina veio até eles
yokais, pois uma pessoa conhecida dele quer ser exorcizada para o submundo. No dia seguinte, eles se encontram com a cliente chamada Tomori. Por algum motivo, essa yokai ficou cega. Preocupado com ela, o Ashia pergunta se ela deseja voltar a ver esse mundo antes de partir para o submundo. O yokai diz que sim, então o Ashia empresta sua visão sobrenatural para ela, pois ela tem o poder de fazer isso, usar a visão das pessoas para enxergar através dos olhos dela. Depois de fazer isso, o Abeno o manda ir para casa, pois agora ele não consegue ver mais nenhum yokai. Pelo menos a Tomori pôde enxergar as coisas novamente. Após emprestar a sua visão do sobrenatural, o Ashia ficou meio triste, mas ele sabe que isso é temporário. Então 3 dias se passam e o Ashia não volta a enxergar as coisas sobrenaturais conforme ele deveria voltar a enxergar. Mesmo com mais 2 dias se passando, ele não consegue ver as coisas. Ao ver que o Ashia não consegue ver os yokais, o Abeno diz que ele não precisa vir mais trabalhar. Nesse momento, o Ashia se irrita e diz que irá voltar a enxergar as coisas custe o que custar. Enquanto o personagem principal seguia com a sua vida, ele seguia se preocupando com as coisas que ele não pode mais ver. Já o Abeno foi até o submundo para comprar mais remédios e em seguida visitar o legislador. Lá, o Abeno informa ao cara que ele demitiu o Ashia. Em seguida, o legislador pergunta o motivo pelo qual o garoto foi demitido. Ao ouvir toda a explicação, o legislador diz que o Abeno está apenas aproveitando essa oportunidade para se livrar do Ashia. O loiro nem mesmo nega a afirmação do legislador. Ele apenas diz que o Ashia se envolve muito emocionalmente com os yokai, muito mais que o necessário. Enquanto o Abeno conversava sobre o personagem principal, o próprio Ashia estava entrando em um clube de fotografia. Na volta para casa, o personagem principal se encontra com a Zenko. A garota pergunta se ele perdeu o emprego por não conseguir mais ver os yokais, e ele diz que sim. Então, a garota diz que ela começou a ver o sobrenatural após ser mordida pela Yahiko. Nesse momento, o Ashia começa a acreditar que se ele for mordido, a sua visão irá voltar. Daí ele sai correndo em direção à casa da Zenko. Ao chegar lá, o pai careca leva o Ashia para tomar um chá e diz que a partir de agora ele irá aceitar exorcismos no templo. Por sorte, a Zenko o tirou da situação desconfortável e o levou para ser mordido pela Yahiko. Mesmo levando uma bocada da raposa, o Ashia não conseguiu ver os yokai. Ele nem mesmo sentiu a mordida. Enquanto isso, no submundo, o Abeno foi comunicado de que um cliente dele estava querendo o ver no local onde ele compra remédios. Chegando no local, o loiro se depara com um dos yokais que ele exorcizou com a ajuda do Ashia. O Verdão agradece o Abeno e diz que ele deve a sua vida a ele e ao Ashia. Depois de conversarem bastante, o Abeno diz que ele demitiu o Ashia, pois ele temporariamente parou de ver os yokai. Nesse momento, o Verdão e os seus pequenos se irritam e decidem se focar em ajudar o personagem principal a ver novamente os yokai. Para fazer isso, o grande yokai chamado Gigigi parte em busca da Tomori, a famosa yokai que levou embora a visão do Ashia. Ao procurarem por todo o submundo, o Verdão e os seus pequenos encontram vários yokais dispostos a ajudarem o Ashia. Assim, o local onde a Tomori está é descoberto, e o Abeno vai até lá se encontrar com ela. Lá, a Tomori diz que o desejo dele de emprestar a sua visão era tão grande que talvez esse desejo tenha continuado em seu subconsciente. Caso isso continue por muito tempo, ele irá perder a sua capacidade de enxergar os yokai. Depois de explicar isso, a Tomori se desculpa e, para despreocupá-la, o Abeno diz que irá resolver esse problema, mas ele mesmo não sabe como fazer isso. Buscando resolver o problema, o Abeno vai até o yokai chamado Okina. Lá, ele informa tudo o que está acontecendo com o Ashia, e o Okina dá uma dica ao Abeno. Essa dica não foi revelada. Na escola, a Zenko para o Ashia para conversar. Daí ela diz que a Yahiko saiu para ajudar o Abeno em um trabalho e nunca mais voltou. Enquanto eles conversavam, a Zenko se sentia mal em ver que o Ashia não conseguia ver o peludinho no ombro dele. No fim, a Zenko diz que o Abeno e a Yahiko tinham ido para um certo tempo. Daí, como o Ashia não estava conseguindo se focar em viver uma vida normal, ele acabou indo até o templo do yokai Okina. Lá, o Ashia se depara com uma planta flutuante e logo chega à conclusão de que é o Okina. Porém, ele não consegue o enxergar. Ao seguir a planta, o Ashia entra no templo. Lá, ele se assusta com diversos acontecimentos e no fim acaba desmaiando. Quando o personagem principal acorda, ele estava conseguindo ver os seres sobrenaturais perfeitamente. Então o Ashia pergunta ao Abeno como ele fez isso. E o Abeno diz que o Ashia tem uma predisposição natural para ver os yokais, algo secreto que ele tem no corpo dele. Só vai ser revelado na segunda temporada e no mangá. Por isso, o Ashia só precisava de um empurrãozinho para ver os yokai novamente. Não tem como uma pessoa normal ver yokai se ela não tem uma paradinha no sangue dela. Uma coisa que o Abeno não revelou para o Ashia é que essa predisposição natural foi herdada do seu pai. Porém, isso só vai ser abordado mais à frente, como eu disse. No fim, o Abeno abre a porta para o submundo, envia todos os yokai de volta e se desculpa por ter tratado o Ashia tão mal. A primeira temporada desse anime termina com o Ashia realizando todos os desejos do peludinho, pois o yokai fofinho tinha ficado com ele durante todo esse tempo de cegueira. Bom, galera, esse anime tem mais uma temporada. Nela, o Ashia realiza coisas mais importantes e ajuda vários yokais. Isso tudo até um dia ele se tornar uma pessoa mega famosa no submundo. Quer parte 2 desse vídeo? Não sei se eu vou fazer não. Talvez eu faça, mentira.